Então, meus amores, vamos embora. Vamos pegar aqui questões da FCC garantidas em sua prova. Vamos embora. Questões. Galera, primeira questãozinha, tá? Uma questãozinha super recente, 19/10/2025, sobre a parte de regra de 3. FCC ama regra de 3 simples e regra de 3 composta. Vamos embora. Considere que a saída dos torcedores de futebol de um estádio seja feita de maneira uniforme pelos portões que estiverem abertos. Se 7 portões estiverem abertos, 23.520 torcedores saem do estádio em 28 minutos. Nessas condições, o tempo necessário para que esses 23.520 torcedores saiam desse estádio por 6 portões é... Galera, isso é uma regra de 3 composta. Eu tenho 3 grandezas. Quantidade de portões, eu tenho o tempo e a quantidade de torcedores. Você utiliza aquela dica que eu dou, causa-consequência, né? Procura quem é o sujeito, o que o sujeito faz é a consequência, o resto é causa. Caindo questão de regra de 3 composta, lembra? Reto desce, reto sobe. Só que eu já falei, ó, quando uma quantidade não varia, nem precisa colocar, ó, a quantidade, gente, de torcedores é a mesma. Então eu nem preciso colocar, eu vou olhar isso aqui como uma regra de 3 simples, ó. Eu vou analisar quantidade de portões e o quê? O tempo em minutos. Eu não preciso colocar a grandeza que não varia. Então vamos lá, ó. Por 7 portões, esses torcedores vão sair em 28 minutos. Por 6 portões, quanto tempo? Galera, vamos lá. Primeira coisa, ó. Primeira coisa. Tem que analisar se a regra de 3 é direta ou inversa. Galera, olhem para mim. Quanto mais portões eu tenho, menos tempo vai ser gasto para sair essas pessoas. Imagine, no estádio, você tem lá 2 portões para sair os torcedores e para sair a mesma quantidade, 8 portões. Claro que se eu tenho mais portões abertos, vai sair mais gente pelos portões e a gente vai gastar o quê? Menos tempo. Então, galera, quantidade de portões e tempo é inverso. Tranquilo? Se eu tenho, ó, menos portões para sair, eu vou gastar o quê? Mais tempo. Se eu tiver mais portões, eu vou gastar menos tempo. Então, aqui é uma regra de 3, o quê, gente? Inversa. E, galera, olha o I de inversa. Quando a regra de 3, gente, ela é inversa, ó, eu multiplico assim, ó, lado, lado. Se fosse direta, fazia o cruz credo. Então, eu vou multiplicar assim, ó. Então, vai ficar quem, galera? Vamos lá. Vai ficar, ó, 6 vezes x igual a quem? 7 vezes 28. Quem é x? O 6 está multiplicando, passa dividindo, né? Vai ficar quem? 7 vezes 28 sobre 6. Galera, se você quiser, simplifique o 28 e o 6. Ó, e o 28 e o 6, dá para dividir eles aqui, ó, por quanto, galera? Se eu quiser simplificar por 2, não dá? Então vai ficar aqui, ó, 7, 28 dividido por 2 dá quanto? 14. 6 dividido por 2 dá 3. Ó, 7 vezes 14, vamos lá, continha de bebo, ó. 4 vezes 7, 28, vai a 2. 7 vezes 1, 7, 2, 9. Dá quanto? 98
sobre 3. Galera, 98 sobre 3. Lembre, a resposta está em minutos. Vamos dividir. Ó, 98 por 3. Aqui 9 dá 3. 3 vezes 3 dá 9. 0. Baixo 8. 8 aí, ó, por 3 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Gente, dá 32 minutos e alguma coisa. Tranquilo? Beleza? Ó, e aí, o que acontece, ó? Sobra aqui quem, gente? O 2. O 2. Lembre que aqui tá em minutos. Aqui também tá em minutos. Gente, só que 2 não dá para dividir por 3. 2 minutos são quantos segundos? São 120 segundos. Então aqui, ó, 120 dividido por 3 dá quanto? Dá 40, né? 40 vezes 3 dá 120, ó. 32 minutos e 40 segundos. Letra A de aprovado. Galera, questãozinha de regra de 3 simples. Pode também cair uma questão de regra de 3 composta, tá? Lembre da regra de 3 composta. E aí você vai utilizar o método da causa-consequência. Tranquilidade? Vamos para a próxima. Questão 2, gente, ó, uma questão de calendário. Calendário. Ó, lembre que um ano normal começa e termina no mesmo dia da semana. Um ano bissexto começa num dia e termina num dia posterior. Um ano de 365 dias. Se o primeiro dia do ano for uma quinta, o último é uma quinta. Se for um ano bissexto, 366 dias. Se ele começa numa quinta, ele termina num dia posterior, numa sexta. E lembre que os dias da semana se repetem a cada 7 dias. Então vamos lá. Um prédio foi inaugurado em uma segunda-feira, 10 de outubro de 1910. Esse prédio foi demolido 33 mil dias depois de inaugurado, no dia 14 de fevereiro de 2001, que era... Ô, galera, ó, a quantidade de dias já está contado. Eu tô numa segunda, ó, eu tô em uma segunda, ele quer saber 33 mil dias depois. Gente, quando conta a quantidade de dias, você não precisa saber se é bissexto ou não. Ele já fez a conta para você. Você vai pegar quem? 33 mil dias e vai dividir por quanto? Por 7. Por quê? Porque aí eu vou saber quantas semanas completas se passaram, tá? Porque os dias da semana se repetem a cada 7 dias, né? Ó, 33 aí por 7. Se eu botar 5 passa, né? Tem que ser 4. 4 vezes 7, 28. 33 menos 28 dá 5, ó. Baixo 0. 50 aí por 7. Dá 7. 7 vezes 7, 49. Dá 1, baixo 0. 10 por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7. Dá 3. Baixo 0. 30 por 7, 4. 4 vezes 7 dá quanto? 28, sobra 2. O que é que significa isso? 33 mil dias são o quê, galera? 4.714 semanas completas e 2 dias, ó. Se eu tô na segunda, daqui a 4.714 semanas vai ser a própria o quê? Segunda. Professor, se o resto fosse 0, a resposta era segunda. Só que ainda eu tenho quantos dias para contar depois da segunda? 2 dias depois da segunda. 2 dias depois da segunda. Terça, quarta. Quarta-feira, letra
D de dado. Galera, essa prova para oficial, tá? Da PM. E essa prova de bombeiros da PMAP, cara, é o retrato fiel das questões da Carlos Chagas. E eu vou mostrar. E, gente, questões em alto nível. E outra, gente, quando você faz a sua prova, não fique no pensamento que sua prova vai ser a mais difícil, não. Ah, porque eu peguei algumas provas da FCC que tinham as questões fora da curva. Gente, a FCC sai da curva raramente. O padrão dela é mantido. E aqui pode ter certeza que estão as questões que eles gostam de cobrar. Tranquilidade, beleza pura, vamos embora. Galera, questãozinha aí, ó, número 3. Questão de fração. Eita, fração, eles gostam, tá? Isso aqui cai muito. Sair aqui da tela, vamos embora. Ó, um supermercado colocou 2.200 caixas de ovos em promoção. No primeiro dia, vendeu 2/5 do total. Então, vamos fazer logo assim, ó. Primeiro dia, vendeu o quê? 2/5 do é vezes do total. Quem é o total? 2.200. Galera, você escolhe como é que vai fazer, tá? Você pode pegar 2.200 e simplificar dividindo por 5. Ou então fazer, ó, 2 vezes 2.200 dá 4.400. Dividido por 5 embaixo, né? Aqui, gente, é como se tivesse 1, né? 5 vezes 1 vai ficar 5. Quem é 4.400 dividido por 5? 880. Lembra que dividir por 5 é só dobrar e voltar uma casa? Quem é o dobro de 4.400? 8.800. Voltando uma casa, 880. Então, ó, no primeiro dia vendeu 2/5. No segundo dia, vendeu 3/4 do resto. Galera, restava quanto? Vamos lá. O total era 2.200. Eu já vou tirar quem? Aí, eu já vou tirar 880. Esse 880 foi vendido aonde? No primeiro dia. 2.200 menos 880 dá quanto? 1.320. Beleza. Então, no segundo dia, vendeu o quê? 3/4 vezes do resto. Quem é o resto? 1.320. E aí, galera, vamos lá. Galera, você pode simplificar assim se quiser, ó. 1.320, aí, ó, dividido por quanto? Por 4. Sobra quanto? 330, ó. 3 vezes 330. Isso dá quanto? 099. 990 foi o que vendeu no segundo dia. No terceiro dia, todas as caixas que ainda restavam foram vendidas no total. Gente, ele quer saber no terceiro dia quanto vendeu. Vendeu o resto, né? Então, galera, é só pegar quanto? 2.200, tirar o quê? Os 880 que vendeu no primeiro dia e tirar os 990 que vendeu no segundo dia. Galera, fração, eles amam, tá? Eles amam. Então, tem que ficar ligado. Tranquilo? Então, isso vai dar quanto, gente? 330, letra D de quê? Letra D de deu certo. Letra D de Deus. Questãozinha de fração. Vamos embora?
Galera, questão 4. Professor, porcentagem cai na FCC, meu amigo. Cai mais do que Neymar. Cai mais do que Neymar. Então vamos lá. Ó, olha o que a questão fala. Carlos comprou uma moto e a revendeu por um valor 15% maior do que ele pagou. Com o dinheiro dessa revenda, ele comprou um celular por R$ 720 e com o restante comprou outra moto pelo mesmo preço que pagou pela moto anterior. Ou seja, galera, nessa prova caíram várias questões de porcentagem. E porcentagem, a maioria das questões da FCC, dá para você resolver por regra de 3. Só se ligue numa coisa, tá? É como se no início ele tivesse 100%, né? Se ele revendeu por 15%, é como se ele tivesse aqui com quanto? Com 115%. Só que veja, o que acontece? Ó, ele comprou um celular com um dinheiro dessa revenda. Gente, e o valor dessa revenda não é 15%? Ou seja, 15% é exatamente quem, gente? Os 700 e quem? E 20, tá? Que foi o que ele ganhou a mais. E aí, galera, ele quer dizer o restante. O restante é quanto, gente? É 100%, né? O restante aqui é 100%. E isso vai me dar o quê? Exatamente o valor que ele comprou, que é X. Galera, essas questões de regra de 3 que tem porcentagem, claro que quanto maior o percentual, maior o valor, né? Então é uma regra de 3 direto, ó. É só você multiplicar cruzado. Vai ficar quem? Aí, ó, 15 vezes X igual a quem? 100 vezes 700 e quem? E 20. Tranquilo? Beleza? Então, ó, quem é X? O 15 está multiplicando, passa dividindo, né? Vai ficar 100 vezes 720 dividido por 15. Gente, quem quiser faz a conta, se não simplifica, tá? Ó, dá para dividir aqui por 5. Lembra que eu simplifico aos pares, né? 100 dividido por 5 dá 20. Repito, 720. 15 dividido por 5 dá 3. Se você quiser, você faz a conta, ó. Se não, 720 dividido por 3, se você pegar, gente, 720 dividido por 3 dá quanto? 240. E quem é 20 vezes 240? 24 vezes 2 dá 48, ó. Acrescentando os zeros. 4.800, resposta, letra E. Galera, você tinha que perceber, né, que esses 15% é exatamente os 720. Ele estava com 115, né? O resto é 100%. Isso é X. Galera, veja. Porcentagem eles amam. E lembre, ó, tem questões, gente, que dá para você testar as respostas. Teste. Eu não posso ficar ensinando o tempo todo. Olhe, vamos testar as respostas. Porque às vezes ele diz: o valor pago pela moto é um número que a soma dos algarismos é. E aí, como você vai testar? Eu vou mostrar exatamente isso numa questão já. Vamos embora. Ó, gente, eles amam, veneram questões de expressões numéricas. Não esqueça na prova do conceito de múltiplo. Ele gosta muito dessas questões de múltiplo, né? Os critérios de divisibilidade. Um número é divisível por 5 quando termina em 0,5. Um número é divisível por 2 quando ele for par. Lembre dos probleminhas de MMC e MDC.
Professor, os problemas de MMC são aqueles problemas que falam encontro, coincidência. Fulano encontra ciclano a cada 20 dias e Beltrano a cada 30 dias. Daqui a quantos dias vai encontrar os dois? MDC já são os probleminhas, né? Que ele vai chegar na prova e vai mandar dividir algo em partes iguais, no maior tamanho possível. Nós fizemos várias questões aqui. Tranquilo? Mas, gente, expressões numéricas, eles amam e você tem que lembrar do PENDAS. PENDAS. Tem bonitinho no nosso material no curso. Ó, dou prioridade a resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Do parênteses. Depois, é de expoente, mas também o que está dentro da raiz. Gente, você começa a resolver pelas operações mais complexas. Primeiro o que está dentro do parêntese. Depois, professor, expoentes e raízes. Depois, professor, multiplicação e divisão, que tem a mesma força. Gente, multiplicação e divisão tem a mesma força, só que você resolve quem vem primeiro, né? Você resolve quem vem primeiro. E, ó, quem? E adição e subtração também tem a mesma força. Resolve quem vem primeiro. Só que lembre, se tiver multiplicação e adição, você resolve primeiro a multiplicação. Então, aqui eu vou resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Gente, eu nem li o texto. Às vezes, é melhor você ir para o comando da questão e depois volta para o texto. Tranquilo? Então, eu nem li o texto, ó. Como ele quer que eu resolva a expressão, eu já vou começar a resolver, ó, dentro do parêntese. Sempre resolva de fora para dentro. Os parênteses mais externos, ó. Eu vou começar a resolver por aqui. Ó, por aqui. 2 menos 6 dá menos 4. Ó, 2 menos 6 dá menos 4. Vou botar aqui ao lado, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. 2 menos 4. Vai ficar aqui, ó, esse 2, eu tô resolvendo esse parêntese, ó, esse 2, o quê? Menos 4. Menos por menos dá quem? Dá mais. 2 mais 4 vai ficar quem, gente? 6. Então, galera, isso aqui, ó, isso aqui já deu quanto? 6. Agora eu vou resolver o quê, ó? Esse com esse, né? 2, o quê? Mais 6, ficou quanto? 8. Ficou 8. Então, gente, ó, isso tudo aqui, ó, isso tudo aqui já deu 8. Vou repetir, tá? 5 vezes 3 menos. Galera, vou resolver o que tá dentro da raiz. Ó, 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 8, ó. Aqui dá 8. 3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Aqui dá 1, ó. Então vai ficar, ó, raiz. 8 mais 1 dá quanto? 8 mais 1 dá 9. Dá 9. Menos aqui quem, gente? Menos o 6. Vai ficar aqui, ó, 5 vezes 3 menos, ó, resolvendo as raízes. Raiz quadrada de 9, 3 menos 6. Galera, ficou multiplicação e quem? E subtração. Eu resolvo primeiro quem? A multiplicação, né? Vai ficar aqui, ó, 5 vezes 3, 15, né? Então ficou quem, gente? Aqui, 15 menos 3 menos 6. Vai ficar aqui, ó, 15 menos 3 dá quanto? Dá quanto? Dá 12, né? 12 menos 6 vai dar 6. Galera, sempre quando você resolver
confira na hora da prova. Resolvi primeiro aqui, ó. 2 menos 6, menos 4. Ficou aqui menos por menos. Ficou mais, né? Ficou o quê? Mais. 2 mais 4 dá 6. Ficou aqui 2 mais 6. 2 mais 6 aqui, gente, ó. 2 mais 6 aqui. Aqui é quanto? É 8, né? Aqui é 8. Por isso que eu digo, confira. Confira na hora da prova. Porque, gente, você em casa, no ar-condicionado, ó, pode se passar. Imagine você na hora da prova, beleza? Então aí é 8, não é isso? Tranquilo? O 2 mais 6, aí eu tinha que somar, né? Isso aqui tudo é 8. 6 só foi isso aqui. Então vai ficar quem, ó? 15 menos 3 dá 12. 12 menos 8, 4. Galera, o resultado é 4. E galera, ó, olha o que ele disse na questão. Em uma festa beneficente do clube de oficiais, cada uma das 5 pessoas, Ana, Beto, Carla, Duda e Edu, recebeu uma cartela, sendo 4, 6, 8, 10 e 12, respectivamente, o número impresso em uma das cartelas, ó. Galera, deu 4, né? E 4, quem falou aqui, ó, quem recebeu foi quem? Ana. E aí ele diz, ó, para um sorteio, o cantador de bingo estabeleceu que ganharia o prêmio, o portador, cujo número fosse o da expressão. Então, quem ganhou, gente, deu 4, foi a minha amiga, o quê? Gente, a minha amiga Ana Lady B. Galera, tá vendo, ó? Você viu que eu tinha botado aqui, ó, esse 6 aqui que eu tava olhando, ó. Mas você tinha o 2 aqui, né? Pra somar com 6, tá vendo que aqui tinha dado quanto? Tinha dado exatamente quanto? 8. Aí na hora da prova, você nervoso, não olha e bota 6, encontra a resposta. Então, galera, por favor, na hora da sua prova, já que a gente tá simulando as questões que vão cair na sua prova, olhem isso, tranquilo? Porque uma coisa é você em casa e às vezes você erra, e errar é humano. E imagine na hora da prova. Tranquilo? Vamos embora. Concentração. Gente, conjuntos. Ó, conjuntos é um assunto que sempre cai em prova. Essa questão, ela é alto nível. Ela é alto nível. Pode ser um probleminha com 2 conjuntos, pode ser um probleminha com 2, pode ser um probleminha com 3 conjuntos. Lembre, quando são probleminhas com 2 conjuntos, como é que eu faço para achar a interseção? Soma tudo e vê quanto passa do total. Se for um probleminha de conjuntos com porcentagem, lembre que o total é 100%. Soma tudo e vê quanto passa de 100%. Mas a FCC gosta mais dos problemas com 3 conjuntos. Ó, mais de 80% da galera errou essa questão, tá? Saí aqui da tela, vamos embora. Ó, e é uma questão, gente, que pega também equações. Vamos lá. Olha o que ele disse aí pra gente. Vamos lá. Considere os 60 sócios mais frequentes de um clube de oficiais. Cada um deles pratica pelo menos um dentre os esportes: futebol, natação e tênis. Todos os sócios que praticam tênis, ó, todos os sócios que praticam tênis também praticam futebol. E aí ele diz, o número desses sócios, ó, o número desses sócios apenas futebol é o dobro do número de sócios que praticam apenas natação. Beleza. São 12 sócios que praticam futebol e natação,
mas não praticam o quê? Tênis. Mas não praticam tênis. São 15, são 15 sócios que praticam os 3 e 15 que praticam apenas futebol e quem? E tênis. Nesse grupo de sócios e considerando apenas esses 3 esportes, o número dos que praticam apenas futebol é, galera, um probleminha com 3 conjuntos. Ele diz aí que é futebol, natação e tênis. Então, vamos lá começar porque a questão é inteligente. Desenha lá as 3 bolotinhas. Vamos lá, as 3 bolotinhas. Você tem aqui, vamos lá, futebol, natação e tênis. Galera, sempre comece preenchendo pela interseção dos 3, tá? Sempre comece preenchendo pelo que tá nos 3 ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, quantos estão nos 3 ao mesmo tempo? Quantos? 15. 15 sócios praticam os 3. Vou botar 15 aqui, 15. E galera, vá também para aqueles que falam apenas. Porque apenas você já coloca dentro do conjunto sem precisar tirar de nenhum lugar. Beleza? Então vamos lá, Ele diz aqui, que apenas futebol é o dobro de apenas natação. Apenas futebol, aqui apenas natação. Galera, eu não sei quantos praticam apenas natação. Vou chamar de X. Apenas natação, X. Só que apenas futebol não é o dobro, então aqui é quem? 2x. Apenas. Somente. Beleza? Vamos lá. Outra coisa que ele disse aqui, vamos lá. 15 praticam apenas futebol e tênis. Apenas futebol e tênis é isso aqui, Aí só tá em futebol e tênis, não entra em natação. Então, apenas futebol e tênis são quantos? 15. São 15. Beleza. Vamos lá agora. 12 praticam futebol e natação, mas não tênis. Gente, quando diz futebol e natação, mas não tênis, tá? Significa apenas futebol e natação, É isso aqui, Apenas futebol e natação. Porque o que é essa parte que tá em azul? Tá em futebol, tá em natação, mas não entra em tênis. São quantos? 12. Então aqui, 12. Eita, professor, e agora essas 2 regiões? É a parte em amarelo que vai dizer, Gente, olha o que ele diz. Todos os sócios que praticam tênis, é com essa região aqui, com essa parte, botar até aqui, Veja, com essa informação em amarelo, eu descubro essas 2 regiões. Todos os sócios que praticam tênis também praticam futebol. Gente, não tem ninguém praticando somente tênis. Aqui, é 0. Não tem ninguém que pratica somente tênis. Por quê, professor? Porque todos os que praticam tênis vão praticar futebol. Então, apenas tênis não tem. É 0. Professor, e essa região aqui que você vai pintar, só para chamar a atenção? Essa região aqui. Essa região que eu estou pintando é o quê? Apenas natação e tênis. Gente, não tem ninguém em apenas natação e tênis. Veja.
não tem ninguém em apenas natação e tênis. Por quê, professor? Porque todos que praticam tênis vão praticar o quê, gente? Futebol. Beleza? Então aqui também é quanto? Aqui também é 0. Aqui também é 0. Tranquilo? Joia? Porque todos que praticam tênis, eles praticam futebol. Então não tem como ter somente pessoas em natação e tênis, já que todos que praticam tênis praticam futebol. Professor, e aqui fora? Gente, aqui fora é 0. Professor, por que aqui fora é 0? Porque cada um deles pratica pelo menos um. Pronto, gente. Ele quer na questão apenas futebol. Vamos lá. Galera, se eu somar todo mundo, tem que dar quanto? Se eu somar todo mundo, tem que dar quanto? 60. Gente, vou fazer na humildade, viu? Se eu somar todo mundo, ó, 2x mais 12 mais 15 mais 15 mais x mais o quê? O 0 aí, ó. Mais 0, mais 0, mais 0. Só que eu nem vou botar, galera. Ó, não precisa botar os zeros, tá? Não precisa botar os zeros. 2x mais 12 mais 15 mais 15 mais x. Isso aqui tem que dar quanto? 60. Cai na equação, né? 2x com x. 3x. 15 com 15, 30. 30 com 12, 42. Igual a 60. 3x, ó, igual. Joga o 42 pro outro lado. 60 menos 42. 3x, ó, 60 menos 42. Dá quanto? 18. Quem é x? É só passar o 3 dividindo, né? 18 dividido por 3 dá quanto? 6. Galera, ele quer o quê? Apenas futebol. Galera, apenas futebol é isso. Apenas futebol é 2x, ó. É o dobro de 6, que dá quanto? 12. Resposta, letra A. Galera, eu fico tão empolgado que meto o queixo no microfone. Ó, galera, eles amam questões envolvendo a parte de conjuntos, tá? Sempre quando eu traduzo o edital, eu mostro, ó, conjuntos está no edital. Show de bola, beleza pura. Vamos embora aí. Tranquilidade. Normal, normal, tudo normal, normal. Tudo normalzinho, normalzinho. Show de bola. Galera que tá com a internet aí dando BO esse momento. Tudo normal aqui. 900 mega aqui de potência. Tudo tranquilinho, tranquilinho, tranquilinho. Beleza? Só alegria. Então, vamos embora aí destruir as bancas com requintes de crueldade. Microfone aqui, potência total. Galera, viver nesse mundo é difícil. Você tem que ter a cabeça boa, a cabeça no lugar. Coloca Deus à frente de tudo, né? Que tudo se resolve. Tranquilo? Beleza? Às vezes a galera tá com a internet ruim, não tá escutando, vice-versa. E aí já começa a falar. Aqui tudo normal. Beleza? Vamos embora. Gente, questãozinha aí, ó, de número 7. Ó, questãozinha aí de número 7. Galera, eles amam essas questões envolvendo posicionamento. Os probleminhas envolvendo
associações lógicas, tá? Show de bola? Beleza. Então, veja, ó, esses probleminhas aí envolvendo associações lógicas, posicionamento, não sei quem tá à frente de quem, não sei quem tá depois de não sei quem, eles amam esse tipo de questão. Tranquilo? Vamos embora. Ó, ele diz assim: 5 estudantes, Pedro, André, Tiago, Rafael e Lucas, participaram de um concurso de matemática e obtiveram as 5 primeiras colocações. Beleza. Vou colocar assim, tá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, tá? Beleza? Joia. E aí ele diz assim: a classificação final apresentou as seguintes características. Pedro terminou o concurso à frente de Tiago. Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. André não ficou entre os 3 últimos colocados. Rafael obteve uma posição melhor do que a de Pedro. Com base nessas informações, os 2 primeiros classificados foram... Galera, veja, sempre nesse tipo de questão de organizar, não sei quem tá à frente, tá depois, o que é que você faz? Procura onde tem as palavras certamente, imediatamente, porque ficou imediatamente, se um tiver em segundo, o outro vai estar em terceiro. Agora, quem está atrás do segundo? O terceiro, o quarto. Agora, imediatamente atrás do segundo é o terceiro. Agora, atrás do segundo pode ser o terceiro, pode ser o quarto. Então, eu já vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu estou numerando assim, tá? As posições. Ó, ele disse que Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. Então, vou botar assim, ó. Tiago aqui, Lucas aqui. Eu não sei em que posição. Eu sei que Tiago tá o quê? Imediatamente à frente de Lucas. Gente, eles estão colados. Tiago primeiro e Lucas depois. Pode ser segundo, terceiro e quarto. O que eu sei é que Tiago ficou o quê? Imediatamente à frente de Lucas. Então, Tiago imediatamente à frente de Lucas. Ou seja, Lucas imediatamente atrás de Tiago. Beleza. E aí ele diz, ó, vamos lá. Ó, Pedro terminou o concurso à frente de Tiago. Gente, Pedro tá à frente de Tiago. Vou botar Pedro aqui, ó. Pedro tá à frente de Tiago. E aí, ó, Rafael obteve uma posição melhor do que a de Pedro. Então, gente, Rafael tem que estar na frente de Pedro. Beleza? Joia? Vamos lá. André não ficou entre os 3 últimos. Ó, André não ficou entre os 3 últimos. Então, galera, André pode estar aqui, ó. Se ele não ficou entre os 3 últimos, o André pode estar aqui. Acabou. Isso aqui eu sei que é L, T e P, ó, L, T e P. Só que o que é que pode acontecer? Não é? Pode estar André aqui e o R aqui, não é? Ou o quê? Pode acontecer do A tá aqui e o R aqui. Gente, essas duas hipóteses aí, ó, são plausíveis. Pode conferir, ó. Vamos lá. Pedro terminou o concurso à frente de Tiago, ó. Pedro tá à frente de Tiago.
Tiago ficou imediatamente à frente de Lucas. Tiago está imediatamente à frente de Lucas. André não ficou entre os 3 últimos. Ó, André não está entre os 3 últimos. Rafael obteve uma posição melhor que Pedro. Ó. Rafael está melhor que Pedro. Rafael está melhor que Pedro. Ele disse, quem são os 2 primeiros classificados? Gente, os 2 primeiros, ó, é quem? Rafael e quem? E André. Pode ser André em primeiro, Rafael em segundo, ou pode ser o quê? Rafael em quem? Em segundo, André em primeiro, ou Rafael em primeiro e André em segundo. Então, os 2 primeiros, gente, é André e quem? E Rafael. Rafael e André, ó. Resposta, letra E. Galera, eles amam questões de associações lógicas. Também. Aquelas questões que ele diz, tem 3 pessoas, os locais onde eles nasceram, as suas profissões, e aí no final quer que você associe as informações. Show de bola? Vamos embora. Gente, questão 8, ó. Essa questão, ela é diferenciada. No curso, eu já resolvi várias. Se for aquelas, ó, divida em partes diretamente proporcionais. Divide em partes inversamente proporcionais. Se for inversamente, lembra que tem que aplicar a regra do tapa? E se for diretamente, pega o todo e divide pela soma das partes. A FCC vem cobrando umas questões mais inteligentes. E essa é mais inteligente e eu vou mostrar a vocês. Ó, vamos lá. 3 oficiais irão dividir determinada quantia em partes diretamente proporcionais ao tempo que cada um trabalhou. Nessa divisão, um desses oficiais irá receber R$ 810. E o oficial que trabalhou por 7 horas irá receber R$ 180 a mais do que o amigo que trabalhou por 5. A quantia a ser dividida entre eles é de... Vamos lá. Galera, atenção, ó. Ele está relacionando o que aqui? A quantia e o tempo em horas. Ele disse que teve um que ganhou quanto? R$ 810. Esse foi um, tá? R$ 810. O outro trabalhou por quantas horas? Por 7 horas. Por 7 horas. Vou botar aqui, ó. Por 7 horas. Botar assim, ó. Separando tudo certinho. Teve um que trabalhou 7 horas e o que trabalhou 5 horas. E aí ele diz, ó. Nessa divisão, um desses irá receber R$ 810. E o oficial que trabalhou 7 horas, esse, ó, esse, irá receber R$ 180 a mais do que o amigo que trabalhou por 5. Gente, você não sabe quanto ganhou o que trabalhou por 5 horas. Eu vou dizer que ele ganhou X reais. X reais. Tá? X reais. E o outro que trabalhou por 7 horas ganhou 180 a mais. Esse que trabalhou por 7 horas, ele vai ganhar o quê? 180 a mais que a quantia que esse de 5 ganhou. E aí ele diz, qual a quantia a ser dividida entre eles? Galera, veja, as grandezas aí, gente, são diretamente proporcionais. Diretamente o quê? Proporcionais, tá? Grandezas diretamente proporcionais, a divisão é constante.
Você vai pegar e vai multiplicar cruzado, ó. Eu vou pegar aqui e vou multiplicar cruzado, ó. Vou pegar esses dois porque eu já acho o x, ó. Vou multiplicar aqui cruzado. Vai ficar quem? 7 vezes x igual a quem? 5 que multiplica, aqui é 180, né? 180 mais x. Gente, lembre, grandezas diretamente proporcionais. A divisão é igual. Se eu dividir, né, a quantia pela hora, vai dar o mesmo. Então, eu vou multiplicar cruzado. Se fosse inversamente, ia multiplicar assim. Esse que ganhou 5 reais, que trabalhou por 5 horas, eu disse, ganhou x reais. O que trabalhou por 7 horas não vai ganhar 180 mais que o outro, 180 mais x. Então, ó, resolvendo isso aqui, vai ficar como? 7x, ó, 5 aqui que multiplica 180. 5 vezes 8, 40, vai a 4. 5 vezes 1, a 5. Mais 4, 9. Dá quanto? 900 mais 5 vezes x. 5x. Ó, joga o 5x pro outro lado. Tá mais, vem menos. 7x menos 5x dá quanto? 2x igual a 900. Então, quem é x? Não é só passar o 2 dividindo. 900 por 2 dá quanto? 450. Galera, ó, esse aqui vai ganhar quanto? 450 reais, que é o x. E esse? Esse, né, 180 mais, 180 mais 450 dá quanto? 630. Gente, ele quer que some, né? A quantia total. Quem? 810, 630, 450. 0, 1 mais 3, 4 mais 5, 9. 8 mais 6, 14. 14 mais 4, 18. Tem 1.890 reais. Tem letra C de quê? Chupa FCC. Galera, veja. Se a questão já dá na prova o todo, divido o todo em partes proporcionais. O que é que a gente faz? Pega o todo, divide pela soma das partes, encontra o valor de uma parte. Aqui eu saio montando. Se for inversamente, aplica o tapa, né? Aqui, ele te dá as partes se relacionando. Se for diretamente, você multiplica cruzado. Se for inversamente, lado a lado. Gente, é como se você estivesse resolvendo aqui uma regra de 3. Tá vendo? Beleza? Vamos embora. Pronto. Gente, essa questão, veja, pelo amor de Jesus Cristo, olha, você podia testar as respostas? Podia, só que dava trabalho. Se você for fazer essa questão como todo mundo faz, vai levar 15 minutos. Se aplicar a dica que eu ensino, leva uns 4. Veja, questão que vem cobrando em vários concursos. E eu resolvi várias no meu curso. Essa eu vou resolver agora, recente. Veja essa questão. Em um auditório, às 8 horas, vamos lá. Em um auditório, às 8 horas, a razão é o quê? Divisão. A divisão entre o número de oficiais e professores presentes era 2/5. Gente, a questão não diz quantos oficiais tem. Vou chamar de O. E não diz quantos professores tem. Vou chamar de P. Então, ó, a divisão entre oficiais e professores é de quanto? 2/5.
Beleza. E aí ele diz, ó, durante os próximos 30 minutos, chegam ao auditório mais 89 oficiais e 21 professores. De maneira que às 8h30, ou seja, meia hora depois, às 8h30, às 8h30, depois que chegaram 89 oficiais e mais 21 professores, a razão foi de 11 para 12. Então vamos lá, ó. Eu tinha oficiais e professores. Essa razão passou a ser 11/12. Só que veja, entraram quantos professores? 21. Então, vai ser a quantidade de professores mais 21. Careca, professor. Que massa! E o que é que acontece? Ó, chegaram quantos oficiais? Mais 89. Então, vai ficar oficiais mais 89. E aí ele diz, qual o número de oficiais às 8 horas? Gente, ele quer o O. Ele quer o O. Galera, uma questão dessa na prova, ela é trabalhosa. Vou dizer por que é trabalhosa. A galera vai fazer assim, ó. Meios extremos. Aí, tira o valor de uma letra. Ó, tira o valor de uma letra e substitui aqui. Pode ser? Pode. Só que vai dar mais trabalho. Pessoal, eu testo as respostas. Gente, aí vai dar trabalho também, porque você vai pegar... vou pegar 78 oficiais. Aí bota aqui 78, acha P. Aí depois substitui aqui, simplifica a fração para dar 11/12. Ó, essas questões que você tem na hora da prova, que ele pega para você e dá o início, e aí entram pessoas ou saem pessoas... Você faz assim, ó. Quando ele diz que o quê? Oficiais está para 2, como quem? Professor está para 5, ele não quer dizer que são 2 oficiais e ele não quer dizer que são 5 professores. Ele quer dizer que isso aí é um múltiplo de 2. A quantidade de oficiais é um múltiplo de 2. Pode ser 2, 4, 6, 8... Não é à toa que, olha todas as alternativas, todos são múltiplos de 2. E professores são múltiplos de 5. Aí o que é que você faz nesse tipo de questão? Ó, pega aqui no lugar de oficiais e no lugar de professores, eu vou botar uma letrinha auxiliar. Pode ser K, pode ser X. Eu vou dizer que oficiais... é 2K e professores é 5K. Por quê, gente? Porque quando eu substituir aqui, ó, vai ficar quem aqui? No lugar de oficial, 2K e no lugar de professor, 5K. E aí, quando você fizer aqui, ó, meios e extremos, o cruz credo, vai ficar tudo em função de uma letra. Então, gente, quando você não bota essa letra, um K, um X, um V, qualquer letra, tá? O que é que acontece? Se você não botar ela, vai dar mais trabalho. E aí, ó, não vou fazer meios extremos. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Vê. 12 que multiplica 2K mais 89 igual a quem? 11 que multiplica quem? 5K mais 21. Vai ficar quem, galera? Ó, 12 vezes 2K, 24K. Aí vai ficar aí, ó, 12 vezes quanto? 89. Dá 1068. Aqui, 11 vezes 5K, 55K. E 11, aí, ó, vezes 21, dá 231. Gente, vou jogar esse número para cá e a letra para lá. Ó,
jogando menos pro outro lado, certo? Então vai ficar quem? Aí, galera, vai ficar 1.068 menos 231. Dá quanto? 837. Gente, passei o 231 pro outro lado, menos. E passando o 24K pro outro lado, 55K menos 24K dá quanto? 31K. Pronto, gente. Quem é K aí, ó? O 31 tá o quê? Multiplicando. Ele passa o quê? Dividindo, né? Vai ficar 837 por 31. Isso vai dar quanto? 27. Olha, o K é 27. Só que eu quero o quê? Oficiais. E oficiais é o quê, gente? Oficiais. Não é o dobro de K. O dobro de 27 vai dar quanto, gente? 54. Professor, se eu fizesse meios extremos, ia ficar complicado, era? Sem botar o K, ia, porque você tinha que botar uma letra em função da outra. Professor, e se eu testar as alternativas? Galera, você sabe qual é o problema de testar? Deixa eu botar aqui 3 só, mano, olhando para você. Tem questões da FCC que ele bota bem assim, o número de oficiais é um número, letra A, primo, letra B, quadrado perfeito, teste as alternativas. Então, ó, eu não posso pensar no óbvio. Ele pode botar lá, letra A, é divisível por 5? É primo? É quadrado perfeito, né? Tem raiz quadrada exata? Então, gente, a gente não pode pensar no óbvio. Quem me conhece já sabe que eu gosto de resolver as questões de um jeito fácil. Então, olha, sempre eu vou procurar o jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil nesse tipo de questão? Chamar essas letras aqui do número multiplicando alguma coisa. Porque fica só em função de uma letra e você vai embora. Vamos embora. Galera, questão de sequência, nível excelente. Cuidado. Vamos lá, sair aqui da tela para sobrar mais espaços aí para mim. Vamos embora. Olha o que a questão diz, ó. Considere a sequência infinita 100, 103, 107, 99, 102, 106, 98. Nessa sequência, o elemento da posição 1 é o 100, tá aqui, ó. O da posição 2, 103. O da posição 3, 107. E assim, seguindo com o padrão de formação. E aí veja, ó, o primeiro elemento negativo dessa sequência tá em que posição? Gente, essa questão foi para PM oficial. Quando eu digo a vocês que essa prova aqui, essas duas provas da PM, AP e bombeiro para oficial, que são as mais recentes da FCC, é a prova característica da FCC. Se você for fazer isso aqui na mão, meu irmão, vai demorar. Imagine, ó, olha as posições, 305, 301. Imagine se você for fazendo na mão até encontrar o primeiro cara negativo. Primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte, número negativo, ele tá abaixo de 0. Aí, nessas questões que diz assim, vai ter que encontrar um número negativo, aí você faz assim, como é que eu faço para zerar? Porque, olha, se zerou, o cara abaixo do 0 é negativo. Então, toda vez que quiser encontrar os negativos, o que é que você vai pensar, bebê? Como é que eu faço para zerar isso aqui? Porque o primeiro cara que tiver aqui abaixo do 0, ele é negativo. Tranquilo, gente? Vamos lá. Qual é a lógica aí, ó? Qual é a lógica? Vamos lá. A lógica
todo mundo percebe. De 100 para 103, aumentou 3. De 103 para 107, aumentou 4. De 107 para 99, de 107 para 99, o que é que está acontecendo? Aí, galera, diminuiu 8. Diminuiu 8. Careca, professor. Então, vamos lá. Veja o que é que vai acontecer agora. Do 99 para o 102. O que foi que aconteceu? Aumentou 3. Do 102 aqui para o 106. O que é que aconteceu? Aumentou 4. Do 106 para o 98, diminuiu 8. Gente, tá vendo qual é a lei? Só que na prova, filho de Deus, você vai fazer isso? Eu fico empolgado, eu meto o queixo no microfone. Ó, você vai ficar fazendo isso na prova? Soma 3, soma 4, tira 8. Soma 3, soma 4, tira 8. Se você fizer isso, filho de Deus, olha as posições, que ele vai ficar negativo. 305, 301, vai demorar. Perceba que a cada 3, o elemento inicial diminui. Veja, ó. 100, 103, 107, 99. Tá vendo? A cada 3, a cada ciclo de 3, mais 3, mais 4, menos 8, a cada 3 aí, o inicial diminui. Aí vai, ó. 99, 102, 106, aí o 99 vira quem? 98. Gente, vamos organizar nessa pegada, tá? Vou deixar até sair da tela para deixar tudo anotadozinho. Veja, o que é que você percebe aí? Ó, que a cada 3 posições, ó, deixa tudo anotado. A cada 3 posições, o valor inicial cai 1 unidade. A cada 3, ó, 100, 103, 107, 99. Diminuiu, tá vendo? 99, 102, 106, 98, ó, diminuiu. A cada 3 posições, o valor inicial cai 1 unidade. Beleza? Então, gente, ó, vamos lá. Se a cada 3 posições ele cai o quê? Ele cai 1 unidade. 1 unidade. Para cair 100 unidades, ó, para cair 100 unidades, ele vai precisar de quê? Ele vai precisar de quê? De 100 vezes 3. De quantos? De 300 posições. Gente, porque veja, ó, veja, ele a cada 3 posições, o valor inicial cai em 1 unidade. Para ele cair 100 unidades, ele vai precisar de quantas posições? Se para cada unidade são 3 posições, ele vai precisar de 300 posições. Gente, para que? Se ligue, ó. Para que, professor desgraça, o senhor quer cair 100 unidades? Porque eu não estou em 100. Eu não estou em 100. Se eu cair 100 unidades, eu vou chegar em quem? Em 0. Eu vou chegar em 0. Eu chegando em 0, o primeiro cara aí, abaixo do 0, é negativo. Então, ó, eu vou ter que andar aí quantas posições?
300. Para quê? Para que caia 100 unidades e esse 100 aqui chegue em quanto? Em 0. Então vamos lá, ó. Vamos lá. Na posição 1, você tem quem? Na posição 1, você tem o quê? O 100. O 100. Então, para ter o 0, eu não vou ter que andar quantas posições? 300. Então, o 0 vai estar na posição o quê, galera? Na posição 300 e quanto? 301. Porque, gente, ó, na posição 1 tá o 100. Só que para cair 100 unidades, né, o 100 virar 0, eu tenho que andar, né, 300 posições. Da posição 1 somada a 300 posições, eu tô na posição 301. Então, na posição 301, eu tenho quem, gente? Eu tenho o 0. O 0. Só que veja, cuidado. Ó, por quê, galera? Veja, cuidado. Veja, eu cheguei aqui no 0, né? Eu cheguei aqui no 0. Diminuir, né? Aí é sempre isso, ó. Soma 3, soma 4, diminui 8. Na posição 302, eu vou ter quem? Eu não cheguei em 0, porque aí fica mais fácil, né, gente? Eu não cheguei em 0. Pronto. Eu cheguei em 0. Eu tô aqui, ó. Eu cheguei em 0. E aí eu vou agora o quê? Aumentar 3. Na posição 302 eu tenho 3. Aí vai lá. Posição 303. É mais 3 mais 4. Aí vai ser quem? Mais 4. Aí eu vou estar em quem? Em 7. Ainda não é negativo, né? Aí depois eu faço o quê? Tiro 8. Na posição 304, ó, eu vou pegar o 7 aqui, ó, e tirar 8, vai ficar quanto? Menos 1. Então, galera, menos 1 aí, ó, vai estar em que posição? Vai estar na posição 304. Letra E. Galera, veja, é uma questão alto nível. O que foi que eu fiz primeiro? Eu percebi que a cada 3 posições, o valor cai em uma unidade. Como eu tô lá 100, 99, 98, eu tenho que olhar, gente, quem tá caindo, pô, porque os outros estão aumentando. Eu tenho que olhar quem tá caindo. 100, 99, 98. Aí eu pensei, pro 100 chegar no 0, eu vou ter que cair 100 unidades. A cada uma unidade, ó, a cada 3 posições não cai uma unidade, então 100 unidades vão ser 300 posições. Se o 100 está na posição 1, na posição 301, 300 posições depois, eu tenho 0. Só que eu vou começar o ciclo, né? Soma 3, soma 4, tira 8. Só vai diminuir quando eu tirar lá, né? O menos 8. Então, ó, 0. Somei 3, ficou 3. Somei 4, deu 7. Tirei 8, deu menos 1. Então, dá negativo na posição 304, letra E. Gente, essa questão é boa. Vamos embora. Galera, questãozinha de verdades e mentiras. Gente, não esqueça na prova dos probleminhas
de média aritmética, tá? Média aritmética. Soma todo mundo e divide pela quantidade. Vamos lá. Ó, em um grupo de 6 colegas de trabalho, uma pizza grande foi comprada para o almoço. Cada pessoa ficou com 2 fatias. No final do expediente, a gerente percebeu que uma de suas 2 fatias havia desaparecido. Irritada, miserável, por causa de um pedaço de pizza, decidiu reunir o grupo para descobrir quem havia pegado sua fatia e perguntou aos 5 colegas: quem pegou minha fatia de pizza? As respostas foram: Guilherme, não fui eu. Thelma, foi o Alexandre que pegou a pizza. Alexandre, foi a Carolina que pegou. Henrique, a Thelma mentiu. Carolina, o Guilherme falou a verdade. Sabendo que apenas uma pessoa estava mentindo e todas as outras diziam a verdade, a gerente concluiu que quem pegou sua fatia foi. Galera, lá em Verdades e Mentiras, o que é que eu digo sempre? Vá em cima de quem chama o outro de mentiroso. Ou vá em cima de quem diz que o outro fala a verdade. Ó, guarde na cabeça, ó. Quando alguém chama o outro de mentiroso, ou é mentiroso quem acusou, ou é mentiroso quem foi acusado. Se eu digo, Paloma mente, ou eu sou mentiroso ou Paloma. Acabou. Não tem ponto de correr. Se alguém chama o outro de mentiroso, são pessoas do tipo opostos. Ou o mentiroso é quem acusa ou quem é acusado. Agora, se alguém diz que o outro fala a verdade, se alguém diz que o outro fala a verdade ou concorda com o que o outro falou, o puxa-saco, eu concordo com o que o meu patrão falou, meu patrãozinho. Ou então, eu digo que você está falando a verdade. Gente, se um cara diz que o outro fala a verdade, eles são farinhas do mesmo saco. Ou os dois estão mentindo, ou os dois falam a verdade. Vou repetir. Se alguém chama o outro de mentiroso, são opostos. Um mente e o outro fala a verdade. Um dos dois é um mentiroso. Se eu concordo com o que o outro fala, ou digo que você é veraz, que você fala a verdade, farinha do mesmo saco. Ou os dois mentem, ou os dois falam a verdade. E aí, galera, vê aqui, ó. Olha o que Henrique falou. Henrique falou que a Thelma mentiu. Gente, quando um diz que o outro mente, ou Henrique mente, ou Thelma mente. Gente, é o ou um ou outro, mas nunca os dois. Quando um cara diz que o outro é mentiroso, um dos dois é o mentiroso. Então, o mentiroso ou é Henrique ou é Thelma. E, gente, só tem um mentiroso. Se só tem um mentiroso, ou é Henrique ou é Thelma. Os outros vão estar falando a verdade, ó. Guilherme vai estar falando a verdade. Alexandre vai estar falando a verdade. E Caroline vai estar falando a verdade. Porque o mentiroso ou é Henrique ou é Thelma. E só tem um mentiroso. E, gente, ele quer saber quem pegou a fatia de pizza. Galera, Guilherme disse, não foi eu. Como é verdade, não foi Guilherme. Alexandre, que fala a verdade, disse que foi Caroline. Então, gente, foi Caroline. Quem pegou? Quem pegou foi Caroline. Professor, e se eu quiser saber quem mentiu? Aí fica fácil. Porque, ó, olha o que é que Thelma disse. Olha o que é que Thelma disse. Aqui. Ó, Thelma disse que o quê? Na questão. Ó, Thelma disse foi o Alexandre que pegou a pizza.
Mas você já sabe que quem pegou foi quem? Caroline. Então, gente, de fato, Thelma é a mentirosa. Gente, eles amam. E cuidado com as questões. A palavra vencer. Ó, a palavra vencer. Vencer. Foi escrita várias vezes. Qual é a letra que está na posição 435? Aí vencer está se repetindo de quanto em quanto? De quanto em quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você divide por 6 e pega o quê? O resto. Se o resto for 1, a primeira letra. Se o resto for 2, a segunda letra. Ele pode botar lá, né? Ministério, 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 ministério. Qual é a letra que ocupa tal posição? Lembra, gente? São as questões com repetição. Vencer está se repetindo aí, né? De 6 em 6. Vamos para a penúltima. Gente, veja, FCC não gosta muito da parte de lógica, mas vem aparecendo questões. Vamos lá. Uma proposição equivalente à proposição se as crianças estão calmas, então leia um jornal ou toca um violão é a... Vamos lá. Galera, tem duas equivalências importantes. Tem duas equivalências importantes para o sim, então. Qual é a primeira? O negim, que é chamado, gente, de contrapositiva. Gente, quando eu tenho um sim, então, eu nego as duas partes e inverto. O que é negim? O que é negim? Nego as duas e inverto. Nego as duas e inverto. E o sim, então, permanece. Vamos lá, ó. Vai continuar se então. Se então. E aí eu nego isso aqui, ó. Nego isso aqui. Nego isso aqui. E troco de posição, ó. Esse vem pra cá negando e esse vem pra cá. Agora, gente, cuidado, tá? Cuidado, cuidado. Vamos lá. As crianças estão calmas? Qual é a negação? As crianças não estão calmas. Joguei pro outro lado. Cuidado. Gente, é uma frase que tem um ou, né? É uma frase que tem um ou. Como é que eu nego uma frase que tem um ou? Nego tudo e troco o ou por e. Quando eu negar isso que está em azul e jogar para o outro lado, qual a negação de leio um jornal? Vai ficar o quê? Não leio jornal, ou não leio um jornal. Troco o ou por e. E nego, toco violão. Não toco violão. Gente, neguei as duas partes e inverti. Só que lembre, para negar uma frase que tem o ou, você nega tudo e troca o ou por e. Tem isso como resposta? Vamos ver a letra A. Se não leio um jornal, ou, ó, gente, não é ou, é e, que a galera esquece de trocar o ou por e não toco violão, então as crianças não estão calmas. Gente, letra A tá fora. Letra B, letra E, se as crianças não estão calmas, não. Gente, tá vendo a letra A? O erro tá na onde? Quando eu nego uma frase que tem um ou,
eu troco o ou por i. Ele continuou com ou. Ó. O único erro é esse. Professor, e a outra equivalência? Gente, a outra equivalência é do Neymar sentou. Gente, como é que eu transformo o sim, então, em ou? Eu nego a primeira e mantenho a segunda. Gente, e vale a volta, viu? E vale a volta. Como é que eu transformo o ou em sim, então? Nego a primeira, mantenho a segunda. Ó, isso aí não é um sim, então? Como é que o sim, então, vira ou? Eu nego a primeira e mantenho a segunda. Eu vou negar, as crianças estão calmas. Vai ficar como? As crianças não estão calmas. Neguei a primeira. Troco-se então por ou e mantém a segunda. Quem é a segunda? Leio um jornal ou toco violão. Gente, tem isso aí. As crianças não estão calmas. Ou leio um jornal, ou toco violão. Tem. Resposta, letra C. Tá vendo, galera? As duas equivalências. Cuidado com a negação. Cuidado com a negação do se, então. Marido safado, mantém a primeira e nega a segunda. Vamos para a última. A última. Ó, muita gente errou. Considere a afirmação. João gosta de cozidão e não gosta de tacacá. Uma negação lógica dessa afirmação é equivalente à proposição. Veja, gente, quando nas questões tem negação e equivalência, você tem que negar. É o que prevalece. Ele quer que negue isso, ó. Gente, como é que eu nego o E? Não é o netrone, não é o netrone. Como é que eu nego o E? Nega tudo, troco o E por ou. Como é que eu nego o ou? Nega tudo e troco o ou por E. Lembra que é a dica do negou tudo, nego tudo, troco o E por ou, nego tudo, troco o ou por E. Então, ó, como é que eu vou fazer a negação disso aqui? Nego, João gosta de cozidão. Vai ficar o quê? João não gosta de cozidão. Troco E por ou. E nego, não gosta de tacacá. Qual é a negação de não gosta de tacacá? Gosta de tacacá. Galera, tem isso aí como resposta. João não gosta de cozidão. Eita, professor, tem aqui, ó. João não gosta de cozidão. Ou, professor, ó, ou não gosta de tacacá. Não, é gosta. Porque quando eu nego não gosta, fica gosta. Letra E não é. Professor, letra D botou João gosta. Não, já tá errada. Eita, professor, ou. Não, quando você nega o E, vira ou. Gente, é algo que eu chamo sempre atenção. E eu faço questões no curso. Quando for negar o E, nega tudo e troca o E por ou. Professor, e se não tiver resposta? Aí você tem que lembrar disso, gente. Olha, o que é o Neymar sentou? O se, então, vira ou
E o ou vira sim, então. Como? Negando a primeira, mantendo a segunda. Então, galera, ó, veja. Lembre disso. A negação do e é o ou. Só que o ou pode ser transformado em quem? Em sim, então. Como? Negando a primeira e mantendo a segunda. Chega lá na prova. Como é que eu nego o e? Nego tudo, troco o e por ou. Eita, não tem resposta. Fique tranquilo. Porque um ou, ele pode ser transformado no sim, então. Como? Negando a primeira. Qual é a negação de João não gosta? Se João gosta de cozidão e mantendo a segunda. Então, gosta de tacacá. Então, a negação, gente, do e pode ser o ou, mas também pode ser o sim, então. E como é que eu transformo o ou em sim, então? Neymar sentou. Se então vira ou vira sim, então. Negando a primeira, mantendo a segunda. Tem aí, se João gosta de cozidão, então ele gosta de tacacá. Tem resposta Lady B. É isso aí, galera. Tá vendo? Beijão. Valeu.